Rapaziada, Mauro César Pereira detona a Federação Equatoriana no caso Plata. Se liga só. Mas antes, vamos ouvir o Neto, palmeirense lá do Opina Porco, falando sobre o assunto também de Gonzalo Plata. Se liga só no Neto e após Mauro César Pereira falando também. Se liga. O Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol chegaram em um acordo. Nos últimos dias aí, existiu toda aquela situação, né, aquele imbróglio envolvendo o Gonzalo Plata em relação a procedimentos que haviam sido realizados no jogador sem a autorização do Departamento Médico do Flamengo. E aí, a Federação Equatoriana de Futebol respondeu dizendo que o Flamengo sabia de tudo, que estava tudo conversado, que estava tudo certo. Então começou a ficar, né, um falava uma coisa, outro falava outro, só que, agora a situação, ela se resolveu. De acordo com o jornal aqui, o Globo, Flamengo e Federação Equatoriana entraram em um acordo. O atacante será desconvocado e voltará ao Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 6. A convocação para a data FIFA, mesmo com o jogador sendo desfalque há um mês por conta de um edema ósseo no joelho direito, havia criado um embate entre clube e seleção. Com a decisão, ele poderá continuar o tratamento no clube. O objetivo é que o equatoriano esteja disponível para a estreia do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance da Tunísia no próximo dia 16. E aí tem a nota oficial aqui do Flamengo falando sobre, enfim, o acordo que eles chegaram e que deu tudo certo, o problema resolvido. Mano, assim, não tem cabimento a seleção ir lá fazer procedimento do cara, né? Se realmente o que o Flamengo divulgou for verdadeiro, que eu acho que é, porque quem tá dando um passo para trás aqui é a Federação Equatoriana. Vocês concordam comigo? Porque o Flamengo falou uma coisa, a Federação Equatoriana falou outra. Só que quem tá dando passo para trás, desconvocando, retornando lá pro time do Flamengo para poder fazer o trabalho de recuperação, para poder se preparar para a Copa do Mundo de Clubes. Quem tomou a iniciativa aí foi a Federação Equatoriana. Então eu acho que o Flamengo foi lá, apertou os caras e corretamente fez o que deveria ser feito. Os caras voltaram atrás e agora o Plata, ele retorna. Então assim, mano, é uma parada muito séria isso. Desde quando aconteceu e saiu essa notícia, saiu essa repercussão, a gente comentou aqui que, uma atitude totalmente absurda, né? Mas parece que se organizaram e no momento tá tudo resolvido e tá tudo tranquilo lá. Por enquanto, boa notícia aí para os torcedores do Flamengo, né? Para a equipe do Flamengo, que agora poderá acompanhar aí o processo de recuperação do jogador e tê-lo como um reforço aí no Super Mundial, se tudo der certo. Isso, o clube investe no jogador, paga salário, quando se machuca faz tratamento e fica pagando salário, quando é formado na base ele investe muito dinheiro para revelar um ou outro jogador, e a seleção ela tem plenos poderes sobre os atletas, convoca quando quer, machucado ou não. A seleção brasileira cansou de fazer isso. O Vamp era jogador, certamente, não sei se passou por isso, mas muitos colegas dele certamente passaram. O cara tá lá jogando na Europa, tá machucado. Aí era convocado, tinha que viajar até o Brasil pro médico da seleção olhar o joelho, a perna, o braço, sei lá o quê. Já teve muita gente. Aí o cara tinha que vir atravessar o oceano, tá machucado. Aí volta. Cara, você tem um laudo médico, o cara, só você olhar a escalação, o cara não tá jogando, né? No clube. Tem um laudo médico, olha, ele tá machucado. Não convoca. Simples assim. Não, parecia uma relação de desconfiança, não tem que ver que o cara tá... Que é isso, cara? Lógico, os jogadores, assim, eu acho que os jogadores também, para poder jogar em seleção, eles se submetem a cada coisa. O Plata aceitou que os caras entrassem na casa dele. Não tá certo isso. Mas se vocês quiserem tomar um cafezinho aqui, ou uma cervejinha, beleza. Eu recebo vocês aqui com o maior prazer. Agora, não vão encostar um dedo no meu joelho. É o joelho, né? É isso. Nem um dedo. Por quê? Porque eu sou atleta do Flamengo. Então vocês fazem o seguinte, vocês procuram o Flamengo autorizando, vocês podem examinar, fazer o que for. Ou vamos todos ao CT do Flamengo, os médicos do clube, tudo, vocês aqui da Federação Equatoriana, e a gente vai lá, examina e vocês discutem entre vocês. Eu sou o machucado, o jogador. Os médicos são vocês, eu não entendo desse assunto. Essa é a postura correta. Você ser gentil, receber as pessoas, qualquer tipo de movimentação, você tem que falar com eles. Eu estou seguindo aqui o que eles mandaram.
fazer esse tratamento aqui, ó, em casa, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, tem que ir lá fazer fisioterapia e tal. Que ele está com uma lesão que o Flamengo nem conta com ele. E só espera contar no Mundial, justamente porque é um período que estimam poderá ser o bastante para ele se recuperar. E ele é titular do Felipe Luiz. É o jogador que o Felipe mais gosta, desses pontas todos aí do Flamengo. Ele não está jogando porque não está machucado. O Flamengo fez jogos decisivos na Libertadores e ele nem foi cogitado a entrar, porque ele não tem a menor condição. Então por que convoca? Não precisa nem procurar o clube. Se você olhar em qualquer aplicativo, né, as escalações do time do Flamengo, você vai ver que ele não aparece nem no banco. Esse cara está machucado. Por que ele não está jogando? Se acompanhar minimamente o noticiário, vai saber. O técnico elogia ele pra caramba. Então, é uma relação bizarra, é o que eu falo. As federações nacionais e confederações são as cafetinas do futebol. O clube paga a conta, revela o jogador, contrata, paga milhões. Elas pegam, usam, devolvem. Exploram. E tem plenos poderes. É absurda essa relação, é absurda. Eles ficam pedindo por favor para liberar jogador. E tem data FIFA que não acaba mais, então toda hora. Sem contar quando devolve machucado. O Pedro, que voltou agora. Se machucou aonde? Aonde? No treino da seleção brasileira. Como seria a temporada do Flamengo com o Pedro no passado? Será que o Peñarol eliminaria o Flamengo? Do jeito que ele estava jogando? Será que o Pedro em campo não faria pelo menos um gol? Ou dois? Né? Ele era artilheiro do Brasil. Sim. Melhor fase da carreira. Como seria a temporada do Flamengo com o Pedro? No Brasileiro, na Libertadores? Que muda tudo, cara. Um jogador que pode mudar tudo. O Flamengo perdeu 500 gols no jogo com o Peñarol no Maracanã. Com o Pedro, perderia todos aqueles gols? É uma pergunta que eu faço, ninguém tem a resposta. Mas a possibilidade de ele ter feito 1, 2 gols ali e mudar completamente o cenário daquele embate, e aí a outra fase, Botafogo e tal, ninguém sabe o que ia acontecer. Ninguém sabe. Não dá para saber. Vamos imaginar o seguinte, né? Ao invés do Pedro machucasse o Luiz Henrique no Botafogo na seleção brasileira, estava sendo convocado. O Botafogo seria campeão brasileiro da Libertadores? Provavelmente não. Ele foi super decisivo. O Almada na seleção da Argentina, machucado. Provavelmente o Botafogo não ganharia o campeonanato. Esse tipo de jogador, quando você tira, muda tudo. Muda completamente. São jogadores muito decisivos. Muito importantes. Como às vezes um goleiro muito bom, que faz a diferença. Então é uma relação bizarra essa. É um negócio, sabe? Mas acho que os clubes também aceitam. Eles deveriam, clubes do mundo inteiro, se rebelar contra. Não pode ser assim. Isso é um absurdo, mas o jogador está muito errado também. Não pode permitir isso, não. Pode permitir, mexeu no joelho, procedimento, né, que foi o que se noticiou. O que é isso, gente? Depois chegaram num acordo, né? O Flamengo fez uma nota ontem e tal, parece que chegaram num acordo e a coisa ficou mais calma. Mas é muito absurdo isso aí. Muito absurdo. Rapaziada, Mauro foi perfeito aí. Mauro e o Neto, sempre coerente o Neto, né? Mas o Mauro foi perfeito, cara. Porque o jogador se submeteu ao que a federação quis, né? Então, assim, quem paga o salário dele é o Flamengo. O Flamengo paga o salário dele e com certeza deve pagar bem. Bem. Então, assim, o Plata também tem muita culpa nisso aí, né? Muita culpa nisso aí. E ele deveria ter uma punição por causa disso. Ao meu ver, né? Porque ele é jogador do Flamengo. O Flamengo paga em dia, né, o salário dele, não estava jogando, não estava atuando pelo Flamengo por causa dessa lesão, e aí se deixa levar por isso. Tudo bem, todo atleta sonha em ser convocado pela sua seleção, sonha em jogar pela sua seleção, mas pera lá, e a coerência, e o bom senso, né? A Federação Equatoriana também está totalmente errada. Mas o Plata, como jogador do Flamengo, deveria se posicionar. Não, galera, olha só. Eu sou da seleção e tal, tudo mais. Só que quem me paga aqui é o Flamengo, né? Então, como o Mauro falou, vamos lá no Flamengo. O médico da federação, o médico do Flamengo, avalia e vê como que tá as coisas aí para mim jogar ou não. Plata deveria ter esse bom senso, né? Se eu fosse dirigente do Flamengo, caberia uma punição. Eu daria uma punição pro Plata por agir dessa forma, né? Porque não tem como um camarada profissional agir dessa forma,
já que o Flamengo paga, né, o salário dele. Ele tá sem jogar, tudo bem, se machucou no Flamengo, né? Mas ele tá sem jogar e o Flamengo tá pagando o salário dele. Então, realmente, o que o Mauro disse aí é um absurdo e eu assino embaixo. Você pensa diferente? Você concorda com a gente? Deixe seu comentário aqui, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!